Bom, lembrando que nós não estamos tratando um número e nós também não estamos tratando o IMC, certo? Então, quando a gente fala de obeso, a gente está falando do IMC acima de 30, igual a 30, então a gente não está na matemática disso. Então, lembrem, não é apenas o IMC, porque o IMC também já é uma medida muito em desuso, né? Para a gente poder qualificar, categorizar um paciente dentro dessas desordens, né? Mas nos ajuda muito. Então, aqui, o interessante é vocês entenderem que muito das medicações vão ser indicadas para IMC igual ou acima de 30 ou igual ou acima de 27, com comorbidades. Mas aí, se a gente pega um paciente em sobrepeso, a gente vai esperar ele virar obeso para a gente poder tratá-lo? Então, mesmo essas questões, né, vocês vão encontrar na bula, Saxenda, só para IMC acima de 30 ou 27 com comorbidades, 25, 27 com comorbidades. Mas será que o paciente que já está num sobrepeso, com IMC um pouco mais baixo do que isso, com comorbidades, a gente já não pode trabalhar na manutenção da perda? Sim. Então, esses raciocínios limitam a gente. Por isso que, no final das contas, é o raciocínio clínico que vai demandar toda a direção para o tratamento, tá? E nós temos alguns objetivos específicos, né? A gente quer reduzir as comorbidades, como eu falei para vocês. A gente quer promover o bem-estar. A gente quer melhorar a saúde como um todo, abaixar o peso, obviamente. Mas a gente também quer que esse paciente tenha mais disposição, mais ânimo, mais vigor para poder executar as suas tarefas diárias. Não adianta você ter um medicamento que deixa o paciente prostrado. Ele não vai conseguir ter adesão ao tratamento. Então, esses medicamentos, eles não têm obrigação de funcionar para todo mundo e eles não funcionarão para todo mundo. A gente tem uma mania de forçar a barra, né? Não, tem que começar por esse e esse tem que dar certo. Tem gente que não vai dar sibutramina. Tem gente que não vai conseguir análogo de GLP-1. Tem gente que não vai conseguir trabalhar com um anorexígeno. E tá tudo bem? Que pena. Porque hoje o que é interessante é a terapia medicamentosa ela ser multimodal. Porque a obesidade, ela tem várias desordens que a complementam. Então, a gente tem que ter tratamentos, medicamentos que contemplem todas essas alterações. Só que aí vira uma polifarmácia. Você chega na farmácia, pega a sacolinha e... Gente, o que eu faço com isso tudo, né? Manhã, tarde, noite, tem que pegar uma caneta, dividir, principalmente quando a pessoa é idosa ou tem, né, uma dificuldade muito, um nível social mais baixo, então ela tem dificuldade de interpretar aquilo. Então, essa polifarmácia também precisa ser interpretada de uma maneira mais concisa, porque ela vai acontecer. É difícil você entregar só um medicamento para o obeso. Ele trata mais de uma medicação. Ele trata com mais de uma medicação. Né? E será que não tem interações medicamentosas desconhecidas? Interação nutriente-alimento, que é uma coisa tão importante, né? E que precisa de estudo sobre isso, né? A gente não tem muito, tá? Então, esses são os objetivos específicos, né? Então, o tratamento medicamentoso é uma realidade da maioria dos médicos, né? Então, a maioria dos médicos está utilizando a medicação no tratamento da obesidade. E, na verdade, nós estamos, estou falando de forma geral, né? Muito mais nós estamos tratando pacientes com IMC normal do que pacientes com percentual de gordura alto. Se você for pegar a estatística e você ver quem é que está mais recebendo medicamento para emagrecimento do tipo análogo de GLP-1, as canetas Ozempic, Saxenda, Victoza e lá vai. Não são obesos. É o pessoal que está querendo perder peso, independente da obesidade. Um atleta. Então, a realidade é essa. E sabe o que eu acho uma sacanagem, muitas vezes, disso? Porque quem não quer emagrecer, né? É que, muitas vezes, esses medicamentos vão apresentar colaterais muito severos. E aí, a pessoa que não tem uma indicação clássica pode até apresentar um colateral mais severo ainda. Sabe o que ela vai sair por aí dizendo? Que essa droga não presta, ou que ela é muito forte. Daí, o paciente obeso, que precisa disso, fica com medo de tomar. Olha só, a minha prima
tomou e vomitou, e passou mal, e teve diarreia. A mesma coisa com hormônio. Hormônio, bomba, doping. Aí um paciente precisa repor testosterona, que é uma coisa bem diferente da estética. E o que acontece? Preconceito, medo de virilizar, de ter câncer de próstata. Então, essas desordens, né, acabam tirando da gente essa ordem de tratamento. Isso é muito prejudicial, ok? Bom, quando a gente fala de tratamento medicamentoso, né, a gente está falando de tentar trazer o paciente para condições que possam, então, melhorar o colesterol. Isso não é obrigação de medicamento, deixa eu explicar para vocês. Um medicamento para obesidade, ele tem que diminuir o percentual de gordura. E isso tem que acontecer entre 5% e 10% do peso corporal inicial, num período ali de 3 a 6 meses. Isso é considerado um medicamento para obesidade. É claro que, isoladamente, essas drogas não alcançam essa porcentagem, mas quando combinadas, elas podem elevar a perda de peso. Então, o objetivo principal é, sim, a gente diminuir o peso corporal. Mas aquilo que vocês estão vendo aqui na lousa também é trabalhar com colesterol, trabalhar com a glicemia, trabalhar no sentido de recuperar a saúde cardiovascular ou reduzir os danos cardiovasculares. As doenças psiquiátricas que a obesidade também causa, por que não esses medicamentos auxiliarem no tratamento dessas doenças, né? A questão relacionada, por exemplo, à artrose, o trato geniturinário, a infertilidade, tudo isso compõe o obeso. Não é só o aumento do peso corporal, mas ele tem infertilidade, ele tem hipertensão, ele tem doença cardiovascular, ele tem dislipidemia, ele tem hiperglicemia, ele tem alteração de sono. Tudo isso contribui para a obesidade. Então, se as drogas conseguirem atingir de uma maneira mais disseminada essa fisiopatologia, melhor para a gente. Muito melhor para a gente, tá? E por isso que eu olho para o paciente obeso dessas formas, né? Não, de uma forma não única, mas pensando que a gente tem que melhorar muitas questões à volta dele. Só que, classicamente, um medicamento para obesidade é aquele que reduz peso corporal em gordura. Ponto. É isso que acontece, tá? Bom, então, a grande maioria dos pacientes que nós temos na clínica hoje não respondem aos tratamentos farmacológicos. Eles não respondem. É muito difícil tratar a obesidade. E eu queria que vocês despreconceituassem o medicamento nesse momento. A atividade física é importante, o exercício físico é importante, a dieta é importante, a psicologia é importante e o medicamento está na mesma importância. Não adianta você passar para um paciente uma dieta apenas, passar uma atividade física, um exercício físico para ele apenas. Se ele não tiver uma redução da fome, ele não vai seguir a dieta que você vai passar. Não tem como. Esse paciente come 4.000, 5.000 calorias, 6.000 calorias, às vezes por refeição. Um apetite hedônico absurdo. Uma desregulação hipotalâmica desgracenta. Então, chegar e passar para ele, olha, pega a tua dietinha, ou pega aqui o teu exercício físico, ou não vai dar. Ele não vai ter adesão ao tratamento, ele não vai conseguir deixar de sentir fome, porque você está prescrevendo uma dieta para ele de baixo peso, para baixar o peso, perdão. Então, o medicamento ele tem que perder esse preconceito, ele faz parte da terapia. Não se trata a obesidade hoje sem medicamento. Sem cirurgia você trata. E lembrem que cirurgia é para o tratamento de obesidade mórbida. Ou seja, se tentou tudo e não conseguiu. Você vai morrer se você não emagrecer. Então, mesa cirúrgica. Não é o que a gente está vendo por aí, né? O pessoal engordando para fazer bariátrica. E a gente sabe que as taxas de sucesso na bariátrica são cada vez menores. Claro que a gente está melhorando as técnicas, mas se um paciente, olha que interessante isso, se um paciente sai de uma cirurgia bariátrica e ele engorda, você acha que de um Saxenda ele também não vai engordar? Uma coisinha que pontualmente diminui o apetite e que depois acaba diminuindo a sua eficiência? Então, não sejamos também ingênuos.
Eu lembro que na faculdade de nutrição, na minha aula de, acho que dietética 2, eu tive uma discussão bem grande com a professora, porque ela não contextualizava o medicamento no tratamento da obesidade. E, tipo, um preconceito absurdo com sibutramina. Comecei a discutir e falar, sabe o que mais? Não adianta nada, né? Ignorância. Ignorância. Se a gente trata hipertensão com antihipertensivo, se a gente trata resistência insulínica com sensibilizadores de insulina, com a própria insulina, se a gente trata artrite com anti-inflamatório, obesidade, por que a gente não pode tratar com medicamento? Por quê? Porque o obeso, ele está relacionado à pessoa preguiçosa, com falta de vontade de fazer as coisas, com uma gula gigantesca. E quem de nós aqui consegue controlar o que come? Pensa, você como obeso, que o teu centro de palatabilidade está alterado, você sente mais o gosto do açúcar. Você ficou bom em identificar o gosto da gordura. Você ficou bom de identificar o gosto do sal. Tuas papilas gustativas estão extremamente prontas para identificarem qualquer coisa que chega na tua boca. Você aprendeu a comer alimentos de perfil calórico mais alto, né? Então, a gente não pode subestimar o paciente e dizer que isso não faz parte da vida dele, tá? Então, grande parte dos tratamentos farmacológicos não são responsivos por causa dos colaterais também. Ou porque eles perdem a efetividade por causa do colateral. O paciente muitas vezes não tem paciência de esperar a perda do peso, né? E muitas vezes a medicação se torna cara e ele não consegue fazer a compra daquilo, né? Lembrem-se, né, que não é só a medicação que é avaliada. Quando você fala de 5 a 10% do abaixamento do peso corporal, que é o que a gente espera de uma medicação anti-obesidade, dentro desse panorama tem que ter dieta e tem que ter atividade física, tá? Então, pelo menos, de uma maneira bem geral, né, uma redução calórica, pelo menos de 500 calorias e daí para frente, né, é uma conta burra, tá? Mas isso está em bula, né? E também a promoção de atividade física que possa variar 3 vezes na semana de 30 minutos, aumentando ali para 5, 6 vezes na semana. Então, não é isolado, é sempre junto desse panorama, tá? Por isso que tem que ter